A diferença de um pneu radial para um pneu slick, ele chega a 4 segundos numa volta. E se fizesse o verde, tipo uma Cayenne Turbo GT, um X6 M Competition. O automobilismo ele cresceu tanto que hoje uma Porsche Cup, uma Stock Car, um IMSA nos Estados Unidos. Tá lá e esses detalhes no carro realmente fazem muita diferença. Olá pessoal, hoje estamos gravando mais um episódio da série Em Movimento e eu estou aqui com um cara que a gente admira muito. É nosso cliente, é nosso amigo, somos parceiros já há algum tempo e vocês vão conhecer um pouco mais da vida de Sérgio Ramalho, nosso grande piloto. E aí, Serginho, como é que você tá? Já estava à espera desse convite aí, É. Rapaz, e assim, do jeito que eu sou bem tratado, né, na loja, como sempre, tô me sentindo em casa aqui. Me deram um carro, parece meu carro de corrida aqui. A ideia é essa. Primeira vez que a gente bota um 911 na rua para gravar um episódio e a gente tava guardando ele para você, realmente. E aí a gente quer saber um pouco mais, né, de toda essa trajetória de sucesso, como é que tudo isso começou. A gente tá aqui querendo saber todos os detalhes. Acho que hoje tem uma curiosidade muito grande, né, pelo automobilismo. É um esporte que está muito em alta, principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que as pessoas buscaram assistir a mais as corridas, né? Pegou ali um público mais jovem, inclusive, o público mais velho já sempre foi apaixonado, né? Mas atingiu ali um público mais jovem e aí veio um modelo americano de negócio, né, no automobilismo, que foi mostrar os bastidores. Então, o que o piloto faz, como a equipe está trabalhando, como funciona ali todo aquele mundo, né? Então, hoje eu recebo muitas mensagens de como começar, né? E foi exatamente o meu começo lá atrás, no kart, né? Na verdade, meu pai corria por hobby e eu comecei a frequentar as pistas, os autódromos. E aí já comecei a dirigir carro ali dentro, em volta do circuito e tudo mais. E virou uma paixão, né? E aí papai me levou pro kart e ali tudo, o mosquito picou e o vírus entrou e tudo começou, né? E aí eu ganhei campeonatos de kart. Na época existia uma categoria muito bacana aqui no Autódromo de Caruaru, que era a Spider Race, né? Que é um carro que ele é meio fórmula e meio carro de turismo, sendo ali com a cabeça de fora. Então eu comecei a fazer umas corridas lá e tudo foi, graças a Deus, acontecendo muito rápido, né? Eu tenho uma característica que sempre me ajudou muito, que foi de absorver rápido pistas novas, carros novos, né? Então eu fui correr na Stock Junior na época, que era uma pedreira, uma categoria de entrada, né, da Stock Car. E a gente foi vice-campeão no primeiro ano. Eu faltei uma etapa por um acidente que eu acabei fraturando aqui o escafoide, o osso da mão. Fiquei com gesso até aqui, não pude participar da prova. E se tivesse participado, poderia ter sido campeão, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um nome, né? Que me levou até a Stock Light. Lá em 2011 fomos campeões de equipe, que deu acesso a Stock Car principal. Então tudo conspirou a nosso favor, né? Mesmo com toda a dificuldade, para que a gente tivesse entre os grandes como protagonista. Mas aí batemos na trave do investimento, né? Faltou na época lá um investimento para a gente entrar na Stock Car principal, com condição de seguir carreira, tudo mais. Só que aí, hoje eu olho para trás e vejo a diferença que era, né? Hoje a gente tem redes sociais, então a gente consegue mostrar o nosso trabalho de uma maneira muito fácil, né? O alcance ao público e aos possíveis patrocinadores, ele hoje, o caminho se tornou mais curto, talvez. Exatamente. Então, na época, fora a luta de estar se mantendo na pista, em boas equipes e tudo mais, a gente tinha que ter uma grande assessoria de imprensa por trás, não que não precise hoje, mas na época você só aparecia se tivesse meios de comunicação. Jornal, revista, entrevista em algum canal ali que mostrava um pouco mais
para as pessoas saberem quem você é, né? E você não tá aparecendo só no dia da corrida lá na televisão. Então, entrevistas em grandes jornais, em grandes meios de comunicação, era uma coisa que se batalhava muito, né? E todo esportista, ele precisa disso. E no nosso país, o futebol sempre foi em primeiro lugar, né? Então, era muito difícil conseguir isso na época. Então, chegou um momento que eu tive que cuidar dos negócios. Eu vi que estava muito difícil, né, de se manter profissionalmente ali, apesar dos bons resultados. E acabou que a gente foi para outro rumo, né? Cuidar de negócio, cuidar de empresas e tal. Mas quis o destino que a gente voltasse, né? Eu acabei voltando como coach de pilotos. Então, eu vi tudo que eu sofri lá atrás e eu queria acertar com eles, né? Encurtar o caminho, fazer a coisa certa. O que faltou para mim lá atrás, eu queria entregar para eles e tudo mais. Então, tudo isso foi acontecendo e eu já tinha um nome e tinha várias portas abertas, né? No cenário do automobilismo. E acabou que em 2019, foram 8 anos parados. Em 2019, meu grande amigo Thiago Marques, da atual categoria NASCAR Brasil, né? Me convidou para fazer uma corrida, falou: quero te dar uma corrida de presente. Eu sei o tanto que você guia, eu corri com você lá atrás, né? Você está aqui com 3 pilotos administrando a carreira deles na minha categoria, eu quero te dar uma corrida de presente. Então, foi realmente uma coisa do destino. Eu estava 8 anos parado, fui lá e ganhei a corrida em Cascavel, né? Então, tudo começou a acontecer de volta. Foi um recomeço. Só que um recomeço onde eu estava muito maduro, né? Eu sabia tudo que eu podia ter feito lá atrás de melhor, de gerenciamento de carreira, que é uma coisa que me faltou lá atrás, e de tanto ensinar para eles e trabalhar no melhor para eles, eu acabei também, né, absorvendo para mim. E aí, com as redes sociais e tudo mais, a gente já teve patrocinadores, e graças a Deus hoje estamos aí firme e forte como protagonista, né? Uma história, assim, eu tenho muito orgulho dessa história. E aí veio esse apoio, digamos que talvez o mais forte deles, para você recomeçar, que foi o apoio da Clube. O Grupo Sul do Equador, né, sempre esteve comigo lá atrás. E hoje a gente está com força total graças a todas essas plataformas, né? Então, o automobilismo hoje, a corrida de automóveis, a gente costuma dizer que ela é secundária, né? Porque os eventos hoje, paddock, para ativação de marca, né? Você está ali inserido com grandes empresas, as maiores empresas do país, empresas que fazem network com o mundo, né? Então, hoje a JBS sabe muito bem disso, a gente vende uma grande plataforma para os clientes, né? Para estarem juntos, estarem consumindo os produtos, e realmente fazendo network com as maiores pessoas e com as maiores empresas do Brasil e do mundo. É isso mesmo. A JBS, ela entrou ali enquanto você estava fazendo essa transição entre o trabalho de coach, essa volta às pistas, e, como você disse, veio ali mais ou menos no início da pandemia, foi algo novo para a gente. Já tinha surgido algumas pessoas já tinham procurado ali com alguém iniciando no mundo do automobilismo, mas a gente começou lá a nossa parceria, com o trabalho de coaching que você fazia para Eduardo Trindade, que estava correndo lá justamente a Sprint Race, né? Thiago Marques. E aí foi a partir de que ano que veio a sua inserção na Porsche? Foi 2022, que foi o início de nossa parceria também, né? A convite de Josimar Júnior, porque o que acontece com a Porsche? A Porsche é um campeonato para formação de pilotos, um campeonato regular, né? Então, o piloto que está começando, saindo do kart e vai começar nas categorias de turismo, ou mesmo o empresário, como tem muitos, né? O cara que é apaixonado pelo automobilismo e quer correr por hobby. Só que a Porsche entrega uma plataforma incrível, né? Para que esses empresários também façam network. Então, nas categorias, no campeonato de endurance, que é onde eu entro,
eu e todos os outros profissionais, né, nós somos pilotos convidados e entramos nesse campeonato Endurance para dividir o carro com os pilotos titulares, né? Então, isso torna a categoria muito dinâmica, porque os melhores pilotos do Brasil e alguns de fora são os convidados, né, para Porsche Cup. Então, quem acompanha a Stock Car sabe disso. Todos os pilotos da Stock Car de ponta vão para lá. Então, acaba sendo um final de semana mais competitivo que existe, né? A Stock Car hoje ela é uma das categorias da top 5 de competitividade no mundo. Então, a nossa Porsche Endurance ela vira uma Stock Car ali naquele momento das provas de endurance. E então ali foi um momento muito chave para que eu realmente voltasse para o cenário, para a vitrine principal, vamos chamar assim, né? E a gente Sempre começou, alcançando bons resultados. fomos campeão de 2022 da Challenge, né? Que eram os carros 991, e hoje a gente já corre no novo 992, né? Afinal, hoje somos vice-líder do campeonato, vamos brigar aí por mais um. Em 2022 foi um ano que a gente também foi campeão da NASCAR Brasil, né? Então foi ali para selar realmente a parceria, onde a gente, Sérgio Ramalho e JBS Motos já com 2 títulos no automobilismo nacional no primeiro ano dessa. É verdade. Não, a parceria só cresce e é motivo de muito orgulho. A gente considera um grande sucesso porque realmente a entrega, né, a gente faz questão de estar vivendo lá os bastidores. Já temos aí algumas corridas que tivemos oportunidade de participar. Todos esses anos tivemos presentes lá, eu particularmente, e pelo menos uma das corridas, seja aqui ou fora, e é sempre muito bom poder acompanhar tudo aquilo que a gente vive lá durante o final de semana. Os bastidores realmente para quem tem a oportunidade de conhecer, ver como é diferente, né? De estar somente atrás das telas. E conta pra gente um pouco dessas histórias de bastidores, de coisas que as pessoas que estão assistindo nem imaginam que acontece lá. História de algum perrengue que já passou, ou algo que te marcou muito, Sérgio. Eu acho que realmente quando a televisão abre ali para a corrida, é um momento que já está tudo pronto, né? Os carros estão prontos, estão revisados, toda a estratégia já está montada de como vai ser a corrida, quem vai largar, quem vai terminar a prova. Mas o que não é mostrado é que a gente chega no autódromo 8 horas da manhã e muitas vezes sai 9, 10 horas da noite, né? E, poxa, mas não são só dois treinos de 40 minutos do dia, mas é o que a gente costuma falar, que o que a gente mais sabe fazer e é o mais fácil é estar dentro do carro de corrida pilotando. Mas para fazer tudo aquilo acontecer, né, de forma competitiva, dá muito trabalho. Então, o carro de corrida ele é muito sensível, né? Por exemplo, no nosso posto lá, a gente trabalha as barras de estabilizador. É uma categoria padronizada, né? É uma equipe única, onde existem sorteios de engenheiros e mecânicos para que todos os carros sejam iguais e a tolerância lá do melhor para o pior carro é 2 décimos. Não existem carros iguais, né? Mas sempre tem uma diferença. Inclusive, linha de produção também de carro de rua é da mesma forma. É um cavalo a mais, um cavalo a menos, um carro que foi montado de maneira diferente, né? Numa máquina diferente, ou mesmo artesanalmente. Em entrevistas, né, sua ou de algum outro piloto, o carro esse final de semana ele estava muito bom, ele não estava tão bom, às vezes ali justificando algo inesperado que aconteceu. É justamente isso. Aí vocês ficam ali nos boxes em busca de ajustar o carro da melhor maneira, conhecendo o carro, indo testar ele na pista durante o treino livre. Tudo isso é vivido intensamente e com muito foco, porque é no detalhe que a coisa acontece realmente. Exatamente. Isso é até uma curiosidade de muita gente que quem acompanha a Porsche Cup sabe que todos os carros são iguais. E às vezes as pessoas não entendem quando o cara fala, poxa, meu carro não se comportou bem hoje, né? E eu acabei, vou largar lá em 25º, o carro não se comportou legal.
Porque o acerto somos nós que fazemos, né? Então, uma barra estabilizadora, que a gente trabalha ali de 1 a 7, que é basicamente você endurecer ou amolecer a suspensão. Você endurece a suspensão quando você tem uma pista mais emborrachada. A pista emborrachada é depois que tem mais de 300 voltas de carros andando, passando pneus novos, né? Então, tudo é muito dinâmico. A pista vai melhorando, você tem que ir melhorando o carro. E nem sempre a gente consegue o setup ideal, né? Eu vou classificar com a libra um pouco mais baixa e a barra não foi a barra ideal, você vai tomar ali 4 décimos na volta, a gente joga lá para 15º. E você não tem uma outra tentativa, né? Porque é tudo muito limitado. A gente tem um jogo de pneu para passar na classificação, um jogo de pneu novo, e aquele jogo de pneu ele performa por 3 voltas. Na quarta volta ele já está ali 2, 3 décimos de segundo de BO e a gente não consegue mais ter o desempenho de disputar uma pole position. Então, é isso. A gente passa muito horas no box analisando telemetria, temperatura de pista, como vai estar no momento lá da sessão. Então, a gente estuda finais de semana de anos passados, né, naquela pista, seja em Interlagos, quando estava com 24 graus, que barra a gente usou, que grau de asa a gente usou, qual calibragem, né? Porque às vezes o carro está tudo muito bem, e aí de repente a pista vai para 40 graus, a gente tem que baixar a libra. E não para, é um trabalho incansável por aqueles milésimos de segundo para a gente disputar a pole, né? Então esse bastidor ele é apaixonante. Realmente é muita coisa que quem não vive esse universo, né, nem imagina, né? E às vezes, para quem está do lado de fora, só olha e diz, ah, esse piloto é bom, esse aqui não é. Mas, na verdade, todo mundo que está ali, né, realmente é muito qualificado para estar lá e esses detalhes no carro realmente fazem muita diferença, seja na Bosch, seja em outras categorias também, né? Exatamente, porque é isso, né? É tudo muito dinâmico. Então a gente tem que estar trabalhando o tempo todo para adaptar o carro para aquela situação. E tem coisas que, assim, piloto bom, todos são muito bons que estão lá. A gente corre com um ex-Fórmula 1, com vários pilotos que bateram na trave da Fórmula 1, né? Muita gente, imagina que muitos foram contemporâneos seus, lá nas categorias de acesso da Stock também, que estão aí correndo em várias categorias hoje também. E o nível de piloto brasileiro hoje, por exemplo, dos campeonatos da Stock Car Brasil, vão correr lá fora, ganham Le Mans, ganham Daytona, né? O nosso nível de pilotos é muito alto, é muito alto. Então, se pegar hoje para a gente conseguir disputar campeonatos na Europa, né? Vindo do Brasil, um câmbio desfavorecido, e assim tá tudo pronto para eles lá, europeus, né? Mas eles olham sempre olharam e continuam olhando pelos pilotos brasileiros, que realmente é talento Da gente boa aqui, né? E o que é que você falaria sobre as principais diferenças, né, de todos esses detalhes aí que o carro de corrida tem para ajustar, né, que vocês têm de mecânica ali num carro de corrida comparado aos carros de rua? Quais são as principais diferenças que a gente pode salientar aqui? Na verdade, tudo que vem para a rua, ele foi testado na pista, né? Então, o automobilismo ele sempre foi um laboratório para as montadoras, né? Porque os testes eles são feitos de forma, né, tipo, high performance. Então, tudo carro de corrida trabalha no limite. Por exemplo, numa etapa da Endurance, a gente tem mais de 1.000 trocas de marcha numa corrida, né? E com o carro trabalhando a 8.400 giros. Não tem alívio. Na Porsche Cup é um carro incrível, né? O nosso carro é um Porsche GT3 Cup, feito, já vem montado de fábrica para correr, existe alguma diferença. Então é um carro que aguenta muito desaforo. A gente não precisa em nenhum momento da corrida ter que aliviar um pouco aqui, nada. Então, tudo que é utilizado high performance lá, utilizado no limite, vem para o carro de rua com muita sobra. Então a gente está aqui dentro de um Traz um fisião. banco diferente, uma suspensão diferente. O que é que é compatível
daquele que é da pista e daquele que é de rua. Que a gente tem de diferença lá entre eles. Se for um 992, né, que você escolhe atualmente, o de pista e o de rua. O que é que a gente poderia dizer que é diferente? Por exemplo, a gente está aqui, né, a bordo de um 911 992. A carroceria desse carro é a mesma carroceria do nosso carro lá. Na verdade, é um GT3, né? Sim. É um pouco mais largo, mas a carroceria é a mesma. E motor e câmbio é o mesmo. Então, assim, o que um Porsche hoje de rua, ele aguenta muito desafio. A suspensão é que é diferente. A gente tem lá amortecedores e essas próprias barras estabilizadoras que eu estou mencionando aqui, que a gente tem essas regulagens lá, que não tem no carro de rua. O carro de rua ele vem equilibrado, né? Uma suspensão equilibrada para aguentar um pouco mais do desaforo das ruas, né? Das regularidades das estradas e também para ser um carro mais confortável. Então essa é a maior diferença. A suspensão e o interior do carro. Existe a gaiola, né? Que é um Santo Antônio, para proteção em caso de captadas. E o painel, que é um painel diferente, pronto para servir para o motorsport, né? Para o banco de competição, obviamente. As diferenças são sutis. Então, vou falar uma coisa, Serginho. Dos carros que você viu hoje, visitando a loja, a JBS, que carro você diria que ele tem, talvez, ali uma pegada mais parecida com a de pista? Tinha muita coisa boa lá, viu? Mas, assim, como a gente tá falando do 911, né? Tinha alguns modelos lá incríveis. Eu vi lá uma GTS conversível, né? Assim, cabriolé. Eu acho que o Porsche GTS, ele já é um carro. Eu costumo dizer que é um carro de corrida, né? Um carro de quase 500 cavalos. Já dá uma certa sensação de. Se você bota ele na pista, você sente que ele é feito para aquilo também. O GTS. O próprio Carreira, né? Que a gente tá, já é um carro que tem todas as características de um carro de corrida. E por incrível que pareça, a maior diferença não vai ser nem esse detalhe de suspensão que eu mencionei. É o pneu slick. Aqui a gente tem o pneu radial normal de andar em rodovias, né? A diferença do pneu radial para o pneu slick, ele chega a 4 segundos numa volta, no circuito de 4 quilômetros, vamos dizer assim. Então, a maior diferença não é motor, não é suspensão, é de fato o pneu slick, né? Então, o próprio Carreira ele já tem essa pegada de corrida, de race, né? Se colocasse o pneu slick aqui, já ia ficar muito próximo do carro de corrida. Eu quero aproveitar para assim, tirar o máximo de dúvidas que eu tenho sobre isso, talvez alguém que nos assiste também. E o que, é que você diria sobre, não sair um pouquinho aí do que é o automobilismo em si? E eu queria saber um pouco mais, que a gente vê às vezes que são testados os SUVs que trazem, né, talvez a potência e a preparação ali de mais parecida com carros de corrida. O que é que você diria sobre esses SUVs, tipo uma Cayenne Turbo GT, um X6 M Competition, uma GLE 63, né? São carros que, se eles forem para um autódromo, né? A gente sabe que não tem. Eles não participam normalmente de competições, no máximo de track day, de alguma coisa assim. Como é que você acha que esses SUVs se comportam quando colocados numa pista? Eu acho que esse, para mim, Saulo, foi o maior salto, né, da indústria automotiva. Foi de fato conseguir fazer esses SUVs. A gente estava olhando lá na loja, aquela Turbo GT e aquela X6M, né, do Petition. São carros, eles espantam. A performance do carro espanta. Você pega aquela X6M, é um carro que faz de 0 a 100 em menos de 4 segundos. Um carro que pesa 2 toneladas, né? E um carro que tem suspensão e freio para se comportar como um carro de corrida. Isso aconteceu porque o mercado aderiu, né? O SUV dentro das estradas que a gente tem, enfim, é um carro mais fácil de usar, de entrar e sair de garagem, onde tem rampas, né? Tudo mais, enfim.
E o mercado aderiu e as grandes montadoras, né, com a linha Performance, seja a M, AMG ou RS, fizeram carros SUV realmente para atender a esse público que é apaixonado por performance, cavalaria. E eu particularmente, Um carro esportivo mesmo, que seja um carro. eu particularmente sou apaixonado pela X6M Competition. Eu acho que é o carro que me veste assim, com esportividade e assim, o design do carro também. Mas são carros que você coloca na pista sim e se diverte o mesmo tanto. Eu já tive a oportunidade de ver você admirando realmente algumas que a gente já recebeu e você sempre faz questão de ir até a loja para ver. E a gente vê essa admiração, esse brilho nos olhos que você tem quando vê um carro como esse, né? Hoje a gente está com um monte praticamente zero, carro de 800 quilômetros só, tá personalizado ali, até tá com PPF Fusco, carro é cinza, tá com PPF Fusco ali. O carro tá muito bonito, tá diferente, tá de encantar. Eu sugiro quem tem a vontade de ter um carro desse ir lá olhar, porque essa realmente tá espetacular na configuração. Você tem muito bom gosto, né? E tá previsto para nem vir mais para o Brasil, né? Então, a oportunidade para quem quiser ter o carro mais novo possível, pode estar batendo na porta. É verdade. Exatamente. E acho que é muito legal só a gente falar também dessa filosofia, né? Dessa nossa parceria. Nós somos dois apaixonados por carro. Então, eu acho que o cliente da JBS hoje é um cliente privilegiado. Eu sou muito detalhista para carro, muito observador. Então, quando eu vou lá no showroom da JBS, primeiro que você tá lá de 8 da manhã a 8 da noite, né? Na loja. Então a gente vê os carros sem nenhum detalhe, o carro, sabe, limpo, como às vezes tem carro 0 km, mas às vezes tem carro de 3 4 anos de uso, tratado como um carro 0 km ali dentro do showroom, né? Então, eu acho que tudo isso são links muito fortes. É uma empresa onde tem gestores apaixonados por automóvel, que unindo a nossa parceria nas pistas, você sempre visou levar teus clientes para curtir a experiência lá na Porsche Cup conosco, né? Eu lembro do ano que a gente levou lá 2023. mais de 30 clientes para um camarote espetacular, né? Que foi montado lá no autódromo. Então, tem que existir essa filosofia. Acho que esse é o primeiro passo, né? Até para o piloto que Porque não é só busca sobre aí. vendas realmente, né? A gente faz isso, né? Cada detalhe, né, que a gente pensa junto, muitas vezes, é muito pensado nessas pessoas que vibram seja com os carros, os carros mais exclusivos, mais diferentes, ou com o mundo do automobilismo, a gente procura estar sempre é, pensando em algo novo para trazer para esse público que acompanha o nosso trabalho em conjunto e que vibra com cada iniciativa diferente ali que a gente busca proporcionar, não é verdade? Por muito tempo, o automobilismo ele foi visto como um esporte intocável, né? As pessoas não tinham acesso aos pilotos, somente por se fala de Fórmula 1. Não tinha acesso aos pilotos, não tinha acesso aos boxes. Então, cada vez mais a gente tenta proporcionar isso para nossa cadeia, né? Então, você sempre foi um cara muito preocupado em inserir os teus clientes nessa experiência. E hoje as pessoas buscam experiência, né? É o que você falou, não é só sobre venda e também não é só sobre resultado em pista, né? A gente trabalha incansavelmente sempre, é isso que nos move, para entregar uma vitória no final de semana para nosso time, para nossos patrocinadores, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, dentro desse pacote, de todos esses bastidores, ali entre uma reunião e outra com o time de engenharia, a gente também tem a preocupação de estar entregando para vocês, né? Seja fazendo um vídeo da divulgação de algum produto, de alguma parceria que a gente, de alguma ação que a gente tenha criado ali, né? E no fim, para mostrar para os clientes todo aquele engajamento que a gente faz, e é tudo por eles, né? E, assim, conta um pouco mais como é, assim, no dia a dia,
tá preparado fisicamente, mentalmente, para tudo que acontece ali durante os finais de semana de corrida saírem da melhor maneira possível. Como é que você busca no teu dia a dia se preparar para tudo isso? Bom, academia, né? Musculação e aeróbica todos os dias. Isso aí é sagrado, né? E mais um, acho que um ponto de virada muito grande para mim foi quando eu busquei uma ajuda externa de psicólogo voltado para performance, né? Eu tenho hoje comigo um grande cara que é o Pedro Lobo, Pedro lá de Brasília. Então, a gente, obviamente, já se conhece pessoalmente, a gente faz sessões pessoalmente, mas a gente se fala muito online, né? E é a busca incansável pela performance. Como eu posso performar da melhor maneira? Uma coisa que nem todo mundo sabe, mas nosso carro chega a 55 graus, né? Dentro da cabine ali, dentro do cockpit. Então, assim, é muito desgastante. Você está a 270 por hora, disputando a temperatura daquela. E você tem que estar com a cabeça muito preparada para, não só para suportar, mas para continuar entregando 100% de performance até o final da corrida, né? Então, essa junção do físico com o mental foi um momento de virada para mim, assim, onde eu trabalho a minha pilotagem muito mais tranquila, né? E fora também, eu treino muito com meus pilotos, que eu faço pilotos, né? E gerencio a carreira deles. Quando estamos aqui no Nordeste, a gente vai treinar lá em João Pessoa, né? Inclusive, até queria um drive experience lá para quem queira desfrutar de um carro de corrida, ver como é o nosso mundo, tá lá de portas abertas. Tem mais de um carro lá que vocês têm para fazer esse treinamento. A gente tem um áudio de competição com 2 bancos, né, onde eu começo levando o piloto do lado, e depois a gente inverte e vai fazer uma dinâmica ali para realmente ensinar o cara a pilotar, né? Então, uma salinha lá maravilhosa que a gente construiu para receber de maneira bem agradável. E daqui a pouco a gente tá lá nessa. E eu tô sabendo que tem muita procura, né? Tá, filha de espera aí. Aí, quem quiser viver essa experiência, é só entrar em contato aí com o Serginho e marcar um dia lá para ir viver essa experiência que eu realmente já tô ansioso lá para o meu dia de Drive Experience. E também dando um pequeno spoiler aqui, né, de novidade que vem aí para os clientes, né, Saulo, desse Drive Experience. Pois é, a gente quer levar alguns dos nossos clientes para viver um dia como esse lá com a gente. É, realmente a gente acredita que é válido, né? Principalmente quem tem um carro de alta performance, poder entender um pouco mais, saber como conhecer também o carro que ele tem, aquele que ele tem na mão, para guiar da melhor maneira possível. A gente vai poder ter a oportunidade de entregar isso mais uma vez, entregar um bom projeto aí. Acho que a gente tá, tudo que a gente falou aqui nessa conversa de hoje, a gente vai conseguir colocar em prática para eles verem, sentirem na prática, né? Seja levar um SUV e a gente mostrar para eles como se comporta um SUV na pista, levar um 911 carreira desse aqui e junto do Audi lá, que é um Audi de competição com pneus slick, a gente mostrar ali que a diferença realmente é pouca, né? E como eu falei, a indústria automotiva levou meio demais para entregar realmente carros muito potentes de performance para o Brasil. Isso é só uma das coisas aí que a gente está planejando de novidade. Até para 2026 aí já tem planos aí que a gente está colocando na mesa para mais um ano de parceria. A gente quer ver mais algumas novidades aí que quem acompanha os perfis de JBS, de Sérgio Ramalho, eu tenho certeza que vão gostar. Serginho, nesse seu trabalho de coaching, você tem pilotos ali em várias idades, né? Desde pessoas que iniciaram com você aí, talvez com 5, 6 anos de idade, com outros já na adolescência, já virando adulto. E eu queria saber, assim, esses que estão chegando, quais são as categorias que eles mais almejam chegar?
Como é que está sendo aí trabalhar com essa nova geração? O que é que você espera do automobilismo daqui para frente e onde você vê que eles pretendem chegar? Ó, hoje eu tenho um piloto por 7 anos, que é Miguel Short. Miguel tá no kart, né? Começando na categoria Mirim. Eu tenho Daniel Neumann, com 18 anos, que começou agora na Porsche Challenge. Tá mandando super bem, né? Tem Josimar Júnior, que é meu parceiro. Josimar tem 48 anos, né? Então, assim, para mim é um orgulho muito grande lidar com todos essa diferença de faixa etária, né? Qual a diferença do automobilismo de hoje? Na época, só se pensava em Fórmula 1. O piloto, ele queria começar no kart, aprender Fórmula 1. De fato, é a nossa categoria mais importante do mundo, mas o automobilismo ele cresceu tanto que hoje uma Porsche Cup, uma Stock Car, um IMSA nos Estados Unidos, a DTM alemã, que são categorias de turismo, né? Turismo são carros fechados, né? Os carros que mais se parecem com carros de rua, né? É o monoposto, que é o Fórmula, que é ali quando o piloto anda com a cabeça aberta. E existem também os protótipos, né? Então existe um leque muito grande, principalmente os pilotos do Brasil hoje pensar em Fórmula 1 é um sonho que é muito distante, né? Graças a Deus, Gabriel Bortoleto emplacou e a gente fica muito feliz por isso, né? Mas o maior problema de hoje de um brasileiro se conseguir chegar na Fórmula 1 é a diferença do público, né? É muito inviável, vamos Todo simplificar. investimento ao longo de vários anos, com essa desvantagem que é estar daqui do Brasil fazendo todo investimento lá em euro, em dólar. Realmente não é fácil. E assim, talvez esse seja um dos motivos também que tanta gente boa vem, né, hoje tem tanta gente boa em outras categorias que não são poucas, né, e que estão com bastante visibilidade aí, através de diversos canais. Porsche Cup, Stock Car, Sprint Race, que virou NASCAR, entre outras, né, campeonato de Endurance. Tem muita coisa aí que quem gosta de automobilismo com certeza está acompanhando cada dia mais. E essa nova geração está também olhando para essas categorias aí e querendo fazer carreira nela, né? Exatamente. Então, quando se pergunta para Daniel, né, meu piloto tem 18 anos, onde ele quer chegar nas categorias de turismo mais importantes do mundo, né? Ele quer correr nos Estados Unidos, ele quer correr na Europa, ele quer correr de Stock Car no Brasil, quer estar correndo de Porsche, né? Quando você pergunta para Miguelzinho, né, que tem 7 anos, ele quer ser piloto da Porsche, não menciona a Fórmula 1. Então, isso, né, dá muito prazer, porque é um sonho muito mais realista hoje para o piloto brasileiro. Então, se a família, né, que isso é muito importante, óbvio, tem ali a condição comercial ou de montar uma plataforma ali seja com fornecedores, suas empresas, né, ou com parceiros realmente, de montar ali uma estrutura para levar esse piloto para chegar no Porsche Cup, no Stock Car ou em campeonatos fora do país de turismo, é muito mais realista essa meta e a gente trabalha muito para isso com todos eles, E né? dá a oportunidade de a gente ver muito mais gente ingressando nesse universo aí do automobilismo. No caso de Josimar Júnior, né, que é um irmão para mim, a gente já está junto aí há 8 anos. Começou no kart, Josimar é um empresário que começou no kart, mas é um cara super dedicado, tá? E hoje não cabe mais automobilismo por hobby, sem você se dedicar e você quer ter resultado. Josimar é um cara que ele é campeão, ele foi campeão da Sprint Race, foi campeão, né, de kart, é ali protagonista da pós-campo do campeonato regular e junto a gente já fomos campeões também, né? Então é um atleta de alta performance. E é um cara que está super satisfeito na categoria que está, né? Que é na Porsche, pelo desafio que ele tá ali andando na frente, se dedicando, e também como ele usa essa plataforma para a empresa dele, para a empresa própria, né? A Hebron, que é a farmacêutica, fomenta grandes negócios dentro do cenário, então tudo funciona muito bem, muito alinhado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio da série Em Movimento. Hoje a gente trouxe um conteúdo de alta performance, literalmente, aqui com o nosso amigo Sérgio Ramalho.
E deixa aí nos comentários o que é que você quer ver mais por aqui. Valeu! Pessoal, obrigado aí por terem acompanhado. A gente espera vocês, seja visitando a JBS Motos, seja visitando o Driver Experience ou uma etapa nossa da Porsche Cup. É isso aí. Curte, comenta e compartilha aí nosso episódio. Valeu. Um abraço. Um abraço.